Olá, amados, sejam muito bem-vindos ao podcast Ative Seu DNA. Valnice Milhomens, aqui nós ensinamos ferramentas e estratégias para você enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. E estamos iniciando uma nova série, a série Desvendando a Páscoa, aproveitando todo esse momento espiritual para entendermos melhor o significado da Páscoa. E o nosso primeiro episódio dessa série vai ser: você aprendeu errado o significado da Páscoa a vida inteira. Mas será, Dó, que é essa a pergunta? Hoje nós vemos a Páscoa, né, a Páscoa católica que foi comemorada agora no domingo, e a Páscoa hebraica, que nós vamos falar um pouco depois, daqui a aproximadamente um mês. Mas nós vamos falar um pouco sobre isso, e hoje nós vemos a Páscoa sendo comemorada, né, pelas crianças, com caça aos ovos, coelhos, chocolate, presente, ovo. Mas será que esse era o verdadeiro significado da Páscoa? Então nós já começamos aqui perguntando se hoje a comemoração da Páscoa está de acordo com o seu verdadeiro significado. Não. Absolutamente não. Como ocorre com várias celebrações chamadas cristãs, há muitas influências de culturas extra-bíblicas que foram sendo incorporadas ao longo do tempo. Então, a resposta seca é não. E como a Páscoa é um evento muito marcante para todos, mas principalmente para nós que somos cristãos, mas para todos, para todo mundo, nós gostaríamos muito de trazer esse esclarecimento. E a segunda pergunta já é uma pergunta mais espinhosa, que é para perguntar: essas festas pagãs tiveram influência nessa mudança do sentido da Páscoa, né? Essa questão de trazer coelhos, presentes, chocolate, isso tudo teve influência pagã? Sim, claro. Claro, porque nós vamos encontrar os povos todos linkando suas atividades do dia a dia a deuses, invocando proteção, prosperidade. E no caso da Páscoa tem a ver com a primavera, tem a ver com a agricultura, tem a ver com a colheita, porque especialmente no hemisfério norte, depois de um inverno muito rigoroso, vem o período da luz e tudo, então havia um culto a deusa Ostara. Então, é aí onde tem toda essa simbologia de pegar ovos, tudo com o sentido de renascimento. Fertilidade. Exatamente, fertilidade, o ovo, o coelho. A questão de chocolates, coisas, foram depois, porque o que ocorre? Quando os anglo-saxônicos se converteram ao cristianismo, eles já celebravam a primavera com esses rituais. E então introduziram a ressurreição. Vamos celebrar a ressurreição, ter um dia para celebrar a ressurreição de Cristo, que é na primavera, porque a festa Pessach é interessante, porque em inglês eles chamam Easter. Easter é o mesmo nome da deusa Ostara. E chegou em inglês até o nome, aí dependendo da língua, mas é o nome da deusa que era adorada nessa festividade. Mas quando trouxeram a ressurreição, ok, primavera é o tempo de Pêssar, tudo bem, vamos celebrar a ressurreição de Cristo. Mas os elementos culturais terminaram sendo incorporados na Europa, aí vai para a América. Aí depois vem a questão, as crianças, porque eles pintavam os ovos e para ficar bonito, colorido. Aí as crianças, vamos cobrir de chocolate. Então, por causa das crianças. Aí depois entra o comércio. Então você vai ver que com o passar dos anos, a Páscoa para o mundo dito cristão, porque nós vivemos na cultura ocidental chamada cristã, que de cristianismo não tem nada. Supostamente, toda a civilização ocidental deveria estar firmada em valores judaico-protestantes.
Todavia, a degeneração com o passar dos séculos, e aí onde as festividades religiosas ditas cristãs, às vezes, nos chegaram hoje, cheias de simbolismos que nada têm a ver com a Bíblia. Na realidade, eu diria que a pessoa mais ausente é Cristo. Sim, porque tem todo esse ritual da deusa da fertilidade, aí o Não, mas ovo ninguém para está pensando. simbolizar. A igreja o quê? As igrejas, sim, vão pensar, mas eu estou falando do mundo em geral. A igreja católica vai fazer as procissões e tudo, e vai celebrar a ressurreição à meia-noite, de sábado para domingo. Jesus, na realidade, não ressuscitou nessa hora, mas enfim. É toda uma cultura que... Porque a igreja se apartou das suas raízes, as raízes hebraicas. E é por isso que vemos esta infiltração, como vamos ver também em Natal. E o mundo protestante aproveita, claro, para... Não vamos dizer que o mundo protestante está trazendo o coelho e essas coisas, porque sabe que não tem nada a ver. E todos aproveitam para exaltar a Cristo e a ressurreição. Aí você tem o mundo falando de Páscoa, feriado de Páscoa, mas é apenas para comes e bebes, para presentes, chocolates, tudo. Nada a ver com a Bíblia. E o povo mais cristão, pelo menos, busca concentrar-se em Jesus. Muito importante isso. E como isso pode contaminar a nossa sociedade hoje, né? Que a gente vê essa comemoração da Páscoa nas escolas e até nas famílias, com a caça aos ovos, né? Caça aos ovos, caças de chocolate, presente. Muitas vezes as crianças apreendem, né, o verdadeiro significado da Páscoa como se fosse realmente uma caça aos ovos, chocolate, o coelhinho da Páscoa, e não compreendem o verdadeiro significado que é realmente Cristo. O que é triste, porque quando nós olhamos para a cultura hebraica, as festas bíblicas, é importante já começarmos a dar uma luzinha, embora vamos falar disso mais adiante, Deus estabeleceu um calendário. E esse calendário gira em torno de 7 grandes celebrações. Estas celebrações todas são como que ensaios de atos do grande drama da redenção. Então, tem um calendário que Deus estabeleceu. E dentro da cultura hebraica, as festas são comemoradas na família, as crianças são envolvidas. A Páscoa, celebrada pelos judeus até o dia de hoje, ela é uma celebração longa. As crianças participam, dormem, acordam. Eles têm a Seder, que é o jantar de Páscoa. Então, eles vão contar toda a história do que aconteceu, mas é marcado quando? Nas crianças. Então, ali elas vão aprender a história da libertação, da redenção, dos milagres de Deus. A Páscoa, dentro da cultura judaica, é o momento de formar nas crianças, e elas participam, porque é sempre realizado em família, elas participam, então elas crescem com a imagem bem diferente. O que ocorre quando o mundo transforma o ato mais importante da nossa vida, a morte e a ressurreição de Cristo, em coisas sem sentido, em chocolate, em ovo, em presentes, nada a ver. Qual é a influência maléfica? É que cresce uma geração sem Deus, sem entender as coisas de Deus, e apenas com um banho de religiosidade que não afeta a natureza, não transforma, não traz esperança. Por que as pessoas estão vazias? Porque é um feriado. O Brasil parou para comemorar a morte de Jesus. O que é que vão fazer? As igrejas ainda vão pensar na morte, mas o mundo, quer dizer, o mundo todo está parado, não foi trabalhar. Para fazer o quê? Para ir para a praia, para ir comer, para fazer churrasco, para tudo na vida. Então, religiosidade
que não vai transformar a vida e que não traz respostas aos problemas mais profundos do ser humano. E como fazer? Você falou muito bem, do significado da Páscoa para os judeus e como eles comemoram e colocam toda a família envolvida nisso, principalmente as crianças. Mas nesse sentido, como nós, como sociedade no Brasil, poderíamos, despertar as crianças e as pessoas para esse verdadeiro significado da Páscoa? Eu traria a Oséias, palavra do profeta: meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Eu não posso fazer algo que eu desconheço. Não posso crer naquilo que nunca ouvi. Não posso entender o que nunca me foi explicado. Porque o que ocorre na nossa sociedade é passar de pais a filhos uma cultura sem instrução. E cada geração vai se desviando ainda mais e se apartando cada vez mais da seriedade das coisas. Porque vamos dizer, o Brasil, se ele começou católico, então a sociedade era mais influenciada, porque quase todo mundo era católico, né? Então tinha mais alguma coisa, pensar em Cristo, quaresma, tudo, jejuns. Mas aí cada geração vai se apartando, se apartando, se apartando. Também faz-me recordar a pergunta do eunuco quando Filipe se aproxima da carruagem e vê que ele está lendo o profeta Isaías e pergunta: entendes o que lês? E ele diz: como entenderei se alguém não me explicar? Então, como responder a sua pergunta? É o ensino. Temos que partir para o ensino, é aquilo que eu me esforço por fazer. Fazer séries inteiras. Se você entrar lá no meu YouTube, você vai encontrar série profética, por exemplo. Qual é o significado da palavra? Evidentemente, a Páscoa. O que é a Páscoa? Você precisa saber disso. É a primeira festividade no calendário de Yahvé. A Páscoa. Ela é comemorada no mês de Nissan. Outro nome para esse mês é Aviv, que significa primavera, porque ela ocorre na primavera. Já falamos aí que já no passado cultuava Ostara na festa da primavera porque estava envolvido com agricultura. Também as festas bíblicas têm também um sentido de colheita. Por exemplo, na Páscoa é oferecida os primeiros molhos da cevada. E depois vai haver o Pentecoste, que serão os primeiros molhos do trigo. E depois vai vir tabernáculos, os frutos da terra. Então, sempre colheita está envolvida, é claro. Agora, Deus disse ao povo que a Páscoa, o mês da Páscoa, seria o primeiro mês do ano. Então, o ano, no calendário bíblico, começa com um convite a nos concentrarmos na redenção. Porque, na realidade, pensando como cristãos, Jesus é a nossa Páscoa. E nós celebramos Cristo como nossa Páscoa todos os dias da nossa vida. Para nós, cada dia é Páscoa, passar por cima. Deus passou por cima, não nos destruiu, mas nos trouxe a redenção. Então, o mês de Nissan é chamado mês da redenção. No nosso calendário, ele pode cair em março e abril. Este ano está caindo longe, porque com o passar dos anos e como Israel tem um calendário lunar e nós um solar, às vezes vai se distanciando, e este é um ano em que se inclui mais um mês, o mês de Adar. O mês de Adar seria o último mês, mas coloca mais um. Por quê? Porque a Páscoa tem que ser na primavera. Então, o mês de Nissan, no nosso calendário este ano, vai começar no dia 9 de abril, 1º de Nissan. 1º de Nissan. Eu já aproveito aqui porque às 6 horas da manhã, por 21 dias, eu estarei ministrando a ceia do Senhor e trazendo uma palavra que diz respeito a estes aspectos da ceia. Então, é o ensino. É o ensino que vai mudar. Se não tiver ensino, não tem como
mudar essa cultura. Então, temos que considerar isso. A Páscoa em particular, a gente vai falar outras coisas em outra altura, mas respondendo esta pergunta, como mudar? Pelo ensino. Maravilhoso. Então, aproveitar aí que a Páscoa é o primeiro mês aí do ano hebraico, é como se fosse uma renovação, o início do novo ano. E esse ano é o ano de portas abertas. Então, para fazer uma verdadeira renovação com essa ceia aí de todos os dias, que dia vai começar, então? Dia 9 de abril. 6 da manhã. 6 da manhã. Agora, o mundo comemorou, neste domingo passado, a ressurreição de Cristo, certo? Então, está certo. Na Páscoa, nós celebramos este evento quando Cristo venceu a morte. Inclusive, eu preguei nesse domingo. Eu até coloquei aqui 10 significados da ressurreição, para você saber que não é coelho, não é chocolate, não é nada disso. Eu vou dizer o que significa. Número 1, a ressurreição de Jesus, ou a Páscoa, significa que somos justificados diante de Deus, porque Cristo tirou os nossos pecados e foi sacrificado em nosso lugar. Ele ressuscitou, diz Paulo, para a nossa justificação. Segundo, a ressurreição de Jesus mostra que ele venceu a morte. Foi o único que venceu a morte. Destruiu o poder da morte. A morte perdeu o seu estigma. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Por isso, se nós somos salvos, redimidos, nem tememos a morte, porque a nossa vida não acaba na sepultura. Pelo contrário, quando esse corpo tombar e descer à sepultura, o nosso espírito alçará voo para encontrar o nosso destino eterno. Terceiro, a ressurreição de Jesus significa que os crentes estão unidos a Cristo. Nós ressuscitamos com Cristo. Eu não estava lá no Éden quando Adão pecou, mas o seu pecado me atingiu. Mas eu também não estava lá na cruz quando Jesus morreu por mim, mas a sua morte e a sua ressurreição me atingiu de uma forma tão profunda como o pecado de Adão me atingiu. Então, nós somos unidos a Cristo por causa da sua ressurreição. Em quarto lugar, a ressurreição de Cristo confirma a verdade das Escrituras. Toda a Bíblia vai apontando os profetas para a sua ressurreição. Salmo profético, messiânico, como não deixarás meu corpo na sepultura, ele não verá corrupção. Em quinto lugar, a ressurreição de Jesus prova que o evangelho é verdadeiro. A pregação de que Cristo ressuscitou naqueles dias, porque você imagina, alguns disseram, não, o corpo foi roubado, mas como é que a verdade de que ele ressurgiu arrebanhou multidões para Cristo, provando que o evangelho é verdadeiro. Hoje, nós conhecendo a história, entendemos muito bem, mas você imagina o povo dos dias que Jesus morreu. Certo? Quando Pedro se levanta no dia de Pentecostes e anuncia que ele é o Cristo, logo 3.000 se convertem. Por quê? Não tinha explicação o fato de que o túmulo estava vazio. E não descobriram logo que o túmulo estava vazio. Foram alguns dias depois. Quem descobriu primeiro foram as mulheres e os apóstolos que estiveram ali. Mas, em sexto lugar, a ressurreição de Jesus prova que Jesus é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Também, em sétimo lugar, a ressurreição de Jesus Cristo significa que o Espírito Santo seria derramado. Jesus disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, como na pessoa do Espírito Santo. E quando o Espírito desce, Pedro diz aqui, foi o que foi anunciado. Ele derramou isto, que agora vedes e ouvis a presença transformadora do Espírito. Quando você vê, por exemplo, Pedro, que nega Jesus, está ali com toda ousadia pregando, e depois esses apóstolos, não podemos deixar do que temos ouvido, falar do que temos ouvido. Não tinham medo, o que foi? Exatamente esse derramar do Espírito que demonstra que ele realmente mandou o Espírito. Em oitavo lugar, a ressurreição de Jesus dá aos cristãos
uma viva esperança. Uma viva esperança. Amém. E aqui eu não Aleluia. posso deixar de ler Pedro. 1 de Pedro 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para sempre. É a viva esperança que a ressurreição nos traz. E, em nono lugar, significa que esse Jesus, nós vamos ressuscitar com ele. Nós ressuscitaremos. Quando Jesus voltar, quem já morreu vai ressurgir e se encontrar com ele nos ares. E quem não morreu terá um corpo transformado semelhante ao dele. E já não é uma notícia tão boa, mas lá vai. Em 10º lugar, a ressurreição de Jesus significa que Cristo julgará o mundo com justiça. Paulo, na sua pregação em Éfeso, diz: Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, ordena a todos em todos os lugares que se arrependam, porquanto determinou um dia em que, com justiça, julgará os vivos e os mortos, e disto, através de um varão, e disto deu certeza. Ele está se referindo a Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Então a própria ressurreição prova que um dia haverá juízo, mas será com justiça. Mas hoje você não precisa ser julgado, viu? Você está nos ouvindo agora? Deus ordena agora que todos se arrependam e reconheçam que o preço do seu pecado já foi pago por Jesus na cruz. A Páscoa é isso, é lembrar que eu nasci no pecado, perdido, condenado à morte eterna, mas ele veio, tomou a minha maldição, tomou a minha morte, era a minha morte naquela cruz. Também tornou-se a minha ressurreição. E tudo que eu tenho que fazer hoje é me arrepender dos meus pecados e abraçar esta oferta de redenção que ele nos dá de graça. Que maravilha, maravilhoso. Então já podemos compreender nesse episódio o significado errado que nós temos aí na sociedade da Páscoa. E no próximo episódio do nosso podcast, nós vamos falar um pouco da verdadeira história da Páscoa, quando que ela começou, há milhares de anos atrás. E então não perca, não esqueça de compartilhar também esse episódio, se você conhece alguém que sente e sabe desse significado incorreto da Páscoa, não esquece de compartilhar. Também chamar para participar dessa live todos os dias, 6 horas da manhã, a partir do dia 9, como preparação para esse período aí da verdadeira Páscoa hebraica. Então, nos vemos no próximo episódio.